Tá bem? Então, querida pessoa, é bom ter você aqui hoje para a gente conversar. Hoje vamos falar então sobre herança e escolha. E a única coisa que eu adianto já nesse momento é que certamente não falaremos sobre herança material, né? Há mais do que herança material a ser transmitida, né? Recebemos mais do que, quando recebemos, né? Mais do que recurso material, né? Para a gente então nomear como herança. E eu vou falar então sobre essa outra herança. É interessante falar sobre isso já, né? Porque esse par, herança e escolha, também pode aparecer, ou aparece com uma pequena variação dentro do campo da biologia, né? Herança genética ou ambiente? O que nos forma? É herança genética ou é o ambiente? O ambiente como sendo o campo das experiências, onde se faz escolhas também, né? Então, também não é disso que vamos falar. Não vamos falar nem de grana, nem vamos falar como objetivo direto, nem de genética como objetivo direto. Mas vamos falar, vamos dizer assim, da nossa vida social, vamos falar de sociologia, vamos falar de herança e escolha nessa perspectiva da nossa experiência social. Se você não se inscreveu no canal, faça isso. Se você lembrar de alguém para quem esse conteúdo possa ser interessante, manda para essa pessoa e fique, já vá se predispondo para fazer comentários, tá bem? Vamos dar sinal aí dos likes para a gente deixar marcas aí nas nuvens de que há interesse nesse tipo de conteúdo. Há pouco tempo eu soube de uma situação que ocorreu com uma senhora chamada Abigail Disney. Então é esse sobrenome mesmo, Disney, que é uma multimilionária, uma cineasta, documentarista, ativista norte-americana, que é parente, especificamente neta de um dos fundadores das empresas Disney. Então são dois irmãos, são coprodutores, e são produtores, né? Um é coprodutor em relação ao outro, que fundaram essa empresa Disney. E a Abigail Disney, ela, num determinado momento, assumiu a herança recebida devida a ela por essa linhagem, por fazer parte dessa linhagem. E, por conta disso, num certo momento, um momento mais recente, Abigail, por conta disso eu digo, por ter tantos milhões, estima-se 500 milhões, Abigail decidiu fazer uma doação de parte da sua herança, 70 milhões de dólares ela doou, e por ocasião disso ela fala da sua experiência como milionária e como membro dessa família, né? Então ela conta que por muito tempo ela sentiu vergonha de ser uma Disney. Ela achava isso constrangedor. Ela conta que ela cresceu numa família que é uma família conservadora, onde os valores de família eram valores importantes, de lealdade, dizer a verdade. Então ela descreve assim como sendo o lado conservador da família. Mas ela diz também que ela aprendeu com os pais a ter discrição em relação à condição dela, especificamente no que diz respeito a dinheiro e a status. Ela diz que isso não era uma coisa valorizada na família. O que se valorizava era justamente colocar isso em segundo plano, não tornar isso uma prioridade. O fato de ter dinheiro, o fato de ter status, isso era reforçado como uma coisa não prioritária, como algo de segundo plano. E Abigail diz, eu percebi num certo momento que decência, ser uma pessoa decente, significava se importar com o fato de que poucos tinham muito e muitos tinham tão pouco. Então, na concepção dela que é uma concepção moral, né, de decência, deve se importar com o que nós chamamos aqui em discussões aqui no Brasil de desigualdade, né? Claro, isso fala-se de desigualdade no mundo, mas
Esse é um tema muito importante para nós. Então, Abigail associa, né, a decência moral com o desconforto com a desigualdade no mundo. E é em função disso que ela faz também a sua doação. E eu cito, né, conto essa história relativa a Abigail Disney, porque ela ilustra algo que o tema da conversa de hoje já indica, né? E aí não é só a herança material. Esse é o ponto. Ela, tratando dessa situação da herança material, ela já fala daquilo que foi herança também moral na casa dela. Então, acima de tudo, o que é importante nessa citação que ela faz da herança moral que ela recebeu foi a de não ostentar nem dinheiro, nem status. Então tá aí, né, a indicação do que é o sentido dessa herança nessa nossa conversa. Aquilo que é transmitido dentro do seio familiar do ponto de vista do significado, do ponto de vista simbólico, muito mais do que do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. E eu quero já ler aqui um comentário do Numeriano, a gente vai conversando, né? Para que eu não corra o risco de perder, né? Ele diz assim: uma sociedade pode involuir até se extinguir, a depender das heranças, as quais são sempre coletivas e expressões dos valores ou antivalores predominantes numa dada época histórica. É simplesmente perfeito o que o Numeriano está falando. Está tudo aí associado, ligado ao que ele está comentando. E eu vou aproveitar bem esse comentário do Numeriano, né? Ele fala de uma sociedade que pode involuir ou extinguir a depender das heranças. Heranças como valores ou antivalores. O comentário que o Numeriano faz está no seio da discussão moral. Porque o sentido mais elementar, mais básico da moralidade é pensar a relação da parte, que é o indivíduo, com o todo. A relação do indivíduo com o todo e como que esse todo se conserva, como que esse todo permanece, como que esse todo também se reproduz. Aí está a discussão moral. E quando se identifica habilidades morais já em espécies animais, e sempre se pode ou se deve destacar os símios, que são mais parecidos conosco, a moralidade ali é justamente a sustentação do grupo. Ou seja, a moralidade já tem uma função na evolução ou na sobrevivência do grupo. E por isso que é sensacional o que o Numeriano coloca aqui, porque ele está justamente entendendo como essa moralidade ela importa para também manutenção e evolução do grupo social humano. Essa mesma moralidade vai funcionar, mas agora não apenas do ponto de vista da sobrevivência física, sobrevivência da espécie, né? No sentido apenas material do corpo, vamos dizer assim, mas a sobrevivência também como um grupo que se reforça, um grupo que se protege, um grupo que se cuida e que dá condições, como ele indica, o Numeriano aqui indica, de realmente evoluir. Aí de novo, evoluir moralmente, evoluir do ponto de vista humano, né, de ser uma criatura humana, como eu vou conversar com vocês, mas excelente. E é ótimo essa intervenção do Numeriano, porque ela me dá a oportunidade de dizer que o objetivo dessa comunicação, quando eu proponho a conversar sobre herança e escolha, é a gente perceber o quanto que a herança social ela pode ser justamente um obstáculo para nossas escolhas mais nobres ou para nossas escolhas de uma excelência moral. Esse é o grande ponto. É isso que eu quero mostrar para vocês, né? É como se fosse o problema da herança simbólica, o problema da herança dos valores, né? Quando que isso se torna um problema? Eu citei um exemplo, mas contei uma história com a Abigail Disney, em que a herança familiar a ajudou. Quando ela conta que aprendeu dentro de casa a não supervalorizar dinheiro e status, ela foi ajudada para que ela tivesse uma compreensão de decência que a levasse a se importar com a desigualdade dos outros. Então é isso mesmo, a herança
social, ela pode sim produzir uma involução da sociedade e pode levar a uma extinção da sociedade. Falando isso, eu penso, por exemplo, numa situação histórica que nós vivemos há décadas atrás, chamada de Guerra Fria, onde a extinção humana era um risco real, que dependia, que estava atrelada à decisão de se usar armas nucleares para destruir o inimigo por razões que eram, no final das contas, razões ideológico-políticas, envolvendo concepções de sociedade, concepções morais de novo. Sobre isso não posso falar, senão a nossa conversa vai tomar outro rumo. Então esse é o objetivo, pensar como que as nossas heranças são obstáculos para o nosso crescimento moral. O adoecimento climático do planeta já é fruto da escolha política das elites econômicas e será a perigosa herança para nossos descendentes. Ótimo também esse ponto, né? Eu falei do risco real que ocorreu na época da Guerra Fria nuclear, e hoje a gente vive um outro risco em função de decisões morais em razão da degradação do meio ambiente. Presente esse risco. É um risco que também já se constitui fato, né? As consequências climáticas já estão acontecendo. E é isso mesmo. E o que há de moral aí? Né? É nós tomarmos decisões sem considerar o todo, que também é o todo terrestre. Né? Nós como parte de um todo terrestre. Isso também está no campo da herança de valores que nós recebemos, valores de consumo, valores de lucro, de ganho, a despeito das consequências. Então essa é a herança que a gente recebe, a gente é convencido disso. Isso nos leva a degradar o meio ambiente com as consequências reais que isso implica. Né? E isso é moral. Eu, nessa decisão de explorar o meio ambiente pensando só em mim e não pensando as consequências para as outras espécies vivas e não pensando as consequências para todos os outros habitantes do planeta e também para os futuros habitantes do planeta. Questão moral. E a Roselma escreve: penso que não são escolhas somente da elite, meu caro. A espécie humana tem escolhido também. A elite sai da sociedade. Roselma, obrigado. Esse é o caminho que eu vou seguir. Tá? Eu vou até entrar aqui no que eu quero falar para vocês, porque eu quero justamente ir além dessa discussão em relação à elite. É perfeito, Roselma, é disso que se trata. É disso que se trata. Então vamos lá. O que é herança? O que interessa para nós essa conversa orientada por moralidade? O que interessa, ou como interessa pensar a herança? Então já disse que não é uma herança material propriamente. Quando o ser humano define buscar interesses, realizar seus interesses, há dois tipos básicos de interesses. Há os interesses propriamente materiais, que, por exemplo, é a sobrevivência do corpo, como eu já falei, e é o ganho do dinheiro também, o ganho de recursos, e são interesses materiais. E há também interesses não materiais ou imateriais, que é, por exemplo, adquirir status, adquirir honra, adquirir reconhecimento dos outros e, no nível ainda mais interior, adquirir uma convicção ou uma certeza de que vai, de alguma forma, continuar existindo mesmo depois da morte. Né? É o interesse de resolver o problema da morte. No sentido também espiritual, sobretudo espiritual do termo. Então há os interesses materiais, como exemplifiquei, os interesses imateriais. Acontece que as pessoas buscam realizar esses interesses, e eu acentuo, mesmo os econômicos, por meio de ideias. As ideias vão guiando o modo de realizar esses interesses. As pessoas não vão simplesmente buscar dinheiro, mas tem uma forma de buscar dinheiro. Né? Ou é por meio de um emprego, ou é por meio de um empreendimento pessoal guiado por uma ideia de empreendedorismo, ou é buscar dinheiro até mesmo por meio do crime. Tudo isso vai envolver uma concepção valorativa, né? Concepções que muitas vezes são concepções também morais, né? Vai implicar essa relação do indivíduo com o todo.
E no caso do reconhecimento do status, isso se torna ainda muito mais próximo de uma discussão moral propriamente, né? A pessoa quer um reconhecimento para ela ser aceita ou para ela pertencer a um grupo. Aí a relação parte-todo fica patente. E eu estou esclarecendo, né, que há ideias, ou há valores, ou há símbolos para guiar nossos interesses, porque quando eu quero falar de herança, eu quero falar de como esses valores, esses símbolos são transmitidos, justamente dentro de classes sociais. Então, quando se fala de classe social não é um conceito só referente a dinheiro, não é só referente a elemento material. Classe social engloba também um conjunto ou tipos de valores ou concepções morais também. Então, o que se aprende dentro de uma classe social? Dentro de uma classe social se aprende a pensar, se aprende a sentir e se aprende a agir. Então, há esse complexo de atitudes dentro de uma classe social, que são transmitidas dentro de uma classe social. Então, numa determinada família, eu estou aqui com uma imagem de uma família típica de classe média alta, os pais vão transmitindo para as crianças que estão ali dentro, e essas crianças estão prontas a receber esses conteúdos dos pais e receber, inclusive, essas impressões e aparência dos pais. É o que está mais próximo e é o canal mais intenso, porque é um canal afetivo. Então, os pais transmitem para essas crianças gosto, por exemplo, né? Então, explicam, não, tem que comer esse tipo de comida porque é o que é mais saudável. Então, eles vão apresentando um mundo que, no exemplo da comida que eu acabo de mencionar, é um campo tanto estético, né, onde produtos, determinado tipo de produtos de determinada qualidade aparecem na casa. É claro, tem aí uma possibilidade que a economia viabiliza. Mas isso é vivenciado pelo indivíduo como gosto. Isso é estética. E isso também, é claro, vai elaborando um padrão de saúde também. Mas além disso, o que mais esses filhos captam num ambiente como esse? Captam também o gosto por estudar, ou o gosto que também é estético, né, de ouvir determinado tipo de música, por ver determinado tipo de filme. Essas crianças ganham livros de presentes e essas crianças veem os pais lendo livros. Também faz parte dessa escolha, como eu estou mostrando, uma escolha de gostos, né? Mas uma escolha de valores que vão também constituir um modo de viver, né? Então a criança vai gostar de ler, por exemplo. Também tem o uso do tempo. Então, no que diz respeito à escola, os pais fazem, muitos, né? Os pais comprometidos com os filhos vão ter um grande esforço para fazer os filhos estudarem, gastarem tempo estudando, não somente indo para a escola, mas voltando para casa, lendo, fazendo dever de casa. Então os pais vão gerindo o tempo e vão construindo um sistema de disciplina que também é transmitido para essas crianças. E junto com esse sistema de disciplina, justamente porque é um sistema de gestão do tempo, tem aí uma transmissão de prospecção, de prospectiva, de futuro. Então estudar hoje, fazer as lições agora, deixar a brincadeira para depois, porque isso vai repercutir no projeto de indivíduo que reproduz a classe. Então aí entra a ideia de reprodução. Então os filhos vão aprendendo a fazer mais ou menos como os pais fizeram, para que eles estejam nessa mesma classe, quem sabe até um pouco acima, né, para permanecer, né, naquele nível. E assim vai se constituindo o que a gente chama de uma classe social. E eu tomei como modelo uma classe social, uma classe média típica, mas todo esse esquema vai funcionar à sua maneira numa classe inferior, né, numa classe economicamente inferior, mas onde valores também são transmitidos ali. Onde não há um esquema de disciplina, não há um esquema de estudo estruturado, onde a perspectiva de trabalho é de um trabalho geralmente subalterno,
Então a gente vai, né, no comércio, a gente vê que as pessoas estão ali servindo, limpando, são pessoas que pertencem a um grupo, né, um grupamento que é desprivilegiado tanto no sentido econômico, mas também no sentido simbólico, em razão dos acessos que essas pessoas têm à informação, a conhecimento, como já citei, pela leitura, mas também um acesso para ver filmes que são filmes que são mais sofisticados no sentido que são mais ricos esteticamente, mais cheios de elementos e de relações que ampliam a imaginação. Então essas classes desprivilegiadas, elas também entram no esquema de reprodução também. Reprodução da forma de pensar, de ver o mundo. Né? Eu agora falando isso, eu lembrei de uma amiga minha que fazia um trabalho social numa cidade satélite, que é que tem então onde predomina uma renda mais baixa. E esse trabalho social dela era ensinar Kung Fu, dar aulas de Kung Fu, como uma espécie de condicionamento físico. E ela ali se deu conta de que muitas crianças não sabiam o que era esquerda, o que era direita. Olhem só, né? O flagra, né? Um exemplo patente do que é uma classe desprivilegiada economicamente, também tendo o desprivilégio no sentido de conhecer menos. Uma criança que não sabe o que é esquerda e o que é direita. Então era uma criança que ela supunha que já podia conhecer. Ela fazia esse trabalho nesse ambiente, mas também faz trabalho em ambiente de classe média. Ela nunca tinha constatado isso. Então ela faz uma comparação entre classes e entre crianças de uma mesma faixa. Então, em cada classe social, não há apenas essa herança material, mas há uma herança de pensamento, uma herança de modo de ver, uma herança de habilidades que vão gerar, essas diferentes heranças vão gerar uma reprodução da classe. Então aquele indivíduo que nasce naquela classe fica ali, né? Às vezes ascende, mas ascende dentro daquele mesmo ambiente que a gente identifica como sendo um ambiente mais privilegiado por ser o ambiente com mais recursos. Então essa é a herança. E eu destaco dentro dessa herança, tanto no modo de ver, no modo de sentir, quanto no modo de agir, a herança propriamente moral. Ou seja, como que nessa classe o indivíduo entende o outro, especialmente como o indivíduo entende o diferente, como o indivíduo se sente em relação a esse diferente, como que o indivíduo age em relação ao diferente. Então, nessa classe privilegiada, cria-se a ideia, com algum fundamento, de que há uma superioridade. Né? Essa superioridade de recursos leva a uma ideia de uma superioridade também como gente. E tem como contraparte ver o outro, o desprivilegiado, como um inferior, como gente também. Então, existe aí um pensamento, um modo de ver, uma perspectiva que vê um inferior, há um sentimento de afastamento em relação a esse inferior, de indiferença, ele não pertence ao meu grupo, né? Eu não quero estar com inferiores, né? E há também uma ação que é justamente essa de não fazer nada em função desse inferior, senão uma coisa que é transmitir para esse desprivilegiado que ele é justamente inferior. Então são construídas visões, né? Uma visão de superioridade de um lado, e é transmitido, pronunciado um discurso em relação ao desprivilegiado de que ele é inferior. Mas a história fica mais trágica quando esse desprivilegiado ele absorve esse discurso e se crer inferior. Então esse é todo o quadro. Esse é todo o quadro da herança, né? Então tem a herança que acontece numa classe que convence alguém de uma superioridade, e há uma herança numa classe de desprivilegiados sociais que os convencem também de uma inferioridade. Então é assim que eu quero explicar a herança que é uma herança moral, né? Que é um convencimento, uma espécie de uma ficção
de que há um superior e de que há um inferior, né? Cada um acreditando na ficção e um outro, inclusive, acreditando na ficção que foi atribuída a ele. E qual é o impacto disso na escolha, né? Herança ou escolha é a nossa conversa. Qual é o impacto disso na escolha? Primeiro ponto óbvio é que muitos, então, não estão escolhendo nada. Muitos estão recebendo valor, estão recebendo uma ideia, uma forma de pensar, estão recebendo um gosto, estão recebendo uma orientação de ação que, por um lado, pode até ser inconsciente, e por isso não haveria escolha, e, por outro lado, simplesmente não foi elaborado por si, não foi elaborado pelo indivíduo. Então, se pensarmos escolha, né, como sendo um elemento, uma habilidade, vamos chamar assim, uma habilidade que diz respeito à liberdade do indivíduo, então, em ambos os grupos, essa liberdade é uma liberdade condicionada, uma liberdade mitigada até, e uma liberdade, de certa forma, tão difusa que posso dizer, inconsistente. É quase uma não liberdade, né? Porque tudo que se deve escolher está dado pelo grupo. O grupo diz quais são as suas alternativas. Os pais colocam as alternativas para os filhos, tanto numa classe quanto em outra, né? E como eu disse, isso pode ser trágico. E do ponto de vista moral, é trágico para os dois níveis que eu aqui construí para simplificar, para os dois níveis de classes sociais, um nível mais elevado e um nível inferior. Extrapolando o sentido da escolha, indo para além dessa ideia de liberdade e pensando a escolha no campo especificamente moral, que faz pensar a relação da parte com o todo, então esse campo de escolha, a qualidade desse campo de escolha, ela ganha um ponto decisivo, né? Que é o fato de que tanto o privilegiado social quanto o desprivilegiado social, os dois estão afastados de uma escolha, de uma concepção que é universal. Então, os dois estão presos às escolhas da sua classe. Então, essa escolha só é uma escolha livre quando se extrapola esse campo das classes e se enxerga o que há de universal que eu posso, então, escolher. Então, eu vou explicar o que é esse universal. A Roselma escreveu aqui, é um acreditar como se fosse natural, como DNA. É isso, Roselma. Então, o indivíduo cresce naquela classe social e para ele existe um mundo que é natural. A Abigail Disney, que eu mencionei, ela disse que em um determinado momento da vida dela, a Abigail Disney, uma neta do fundador da empresa Disney, multimilionária, ela disse que no determinado momento da vida dela, ela descobriu que nem todos viviam junto a um lago. Então imagine que ela cresceu certamente numa mansão magnífica, diante de uma paisagem magnífica, diante de um lago. E que ela e aquilo era o natural para ela. Num determinado momento ela descobre que há pessoas que têm um tipo de vida totalmente diferente. Inclusive é dito que ela já adulta, né, ela já com essa clareza, ela vivendo em Nova York, ela anda de metrô, né? Então ela vê ali o que é uma multimilionária andando de metrô, né? Eu fico pensando se isso ocorreria no nosso país, né? Então ela ali desnaturalizou aquela posição privilegiada dela. Mas o importante é também o desprivilegiado que também naturaliza a sua condição. Eu desconheço, não tenho acesso à informação, vamos chamar isso de uma espécie de ignorância, vou continuar ignorante, isso é uma naturalização, né? Eu estou condenado a viver aqui, ou talvez o indivíduo nem pense assim, estou condenado, isto é a vida, né? Isso é minha vida. Então qual é a forma de extrapolar os limites da classe e fazer uma escolha que é realmente uma escolha moral? Qual é a forma de buscar uma melhor versão de si pela moralidade que seja realmente uma escolha?
Então, primeiro passo eu disse que é identificando o universal. Aquilo que está para além da classe. A classe não é universal. A classe, os limites já estão indicados por esse grupo, por esse extrato social, por essa faixa da sociedade. Então isso não é universal, isso é particular. O que é universal? O que extrapola? E há algumas coisas que extrapolam a classe, né? E nós conhecemos esses universais. Eu vou citando então três níveis do universal, né? Então o primeiro nível do universal é o nível biológico. E eu sempre estarei aqui atento ao fenômeno moral, da moralidade, ou seja, daquilo que pensa a parte e o todo, na relação da parte com o todo, do indivíduo com a sociedade. O que eu tenho a ver com o outro? E especialmente, o que eu tenho a ver com o outro diferente de mim? Nós já falamos, né, já mencionei em algum momento, né, o aspecto da moralidade presente no problema da preservação ecológica do mundo. Então o outro aí é o sistema, a bioesfera, é o sistema de vida que tem no planeta e das outras espécies. Qual é a relação que eu tenho com isso? Então isso é uma discussão moral, né? Então o primeiro nível universal é justamente o nível da biologia, né? Que é o fato de que todo ser humano ele nasce num seio familiar, que aqui eu quero atentar para o ser humano, né? Que é esse seio familiar um seio de mamíferos. Então todo ser humano nasce e só pode existir, só pode crescer dentro de um contexto de cuidados. E aí está o cultivo mais original e mais primário, mais primitivo da nossa moralidade. A gente aprende a cuidar e aprende a ser cuidado. E sendo cuidado, a gente aprende a cuidar também. Aprende a se importar com o outro, aprende a fazer acordos com o outro, justamente para construir entendimento e também lealdade para que o grupo possa sobreviver, depois para que o grupo possa evoluir. Então, a biologia já dá isso. A biologia já exige isso, já exige essa habilidade moral para que o grupo permaneça e cresça. Então, esse é o primeiro universal. É o universal viabilizado, instrumentalizado pela biologia. Esse é o primeiro universal. A biologia nos dá um universal moral. O segundo universal, ele já extrapola a biologia justamente partindo dela. Ele não extrapola ignorando a biologia. O segundo universal, ele percebe essa característica moral da biologia, a habilidade de ter empatia, a habilidade de ser altruísta e a habilidade de reciprocidade, de solidariedade. Percebe isso, esse segundo universal percebe isso e torna isso um conteúdo consciente, torna isso um projeto de vida. Que universal é esse? Eu chamo esse universal de universal axial, me referindo à chamada era axial, que é o primeiro milênio antes de Cristo, quando sábios em diferentes lugares do mundo, na Índia, na China, no Oriente Médio, na Grécia, tiveram a compreensão do ser humano, né? Eles perceberam, intuíram essa ideia do ser humano como sendo uma espécie que faz a si mesma. E eu chamo a atenção que aí está um elemento de escolha. Então o ser humano é uma espécie que faz a si mesma. E o específico desse ser humano é agir conforme essa natureza moral de ter empatia, de ter autocrítica, de ter solidariedade, de ter altruísmo em relação ao outro e de ter capacidade de colaboração com o outro. Então há uma época que se estende em séculos dentro do primeiro milênio antes de Cristo, que é chamada de era axial, onde sábios chegam a essa concepção e por isso colocam um projeto humano. E esse projeto humano vige até hoje. E esse projeto humano ainda não se esgotou até hoje. Ainda é o projeto moral que está colocado para nós. Então esse é o projeto universal da era axial, quando se pensa o ser humano como sendo uma criatura moral
com essa capacidade ética, vamos chamar assim, né? Com essa capacidade de cada indivíduo gerar uma melhor versão de si mesmo por meio da moralidade. Então isso é o universal axial. E acentuo, né, é um universal cultural, ele já é uma criação humana, mas insisto com as raízes na biologia. E chegamos ao terceiro universal, que eu vou chamar de universal iluminista. Pode ser tanto universal iluminista quanto universal secular, que ele também se materializa, ou se consubstancia, ou se firma na época do Iluminismo, especialmente com a Declaração Universal do Homem e do Cidadão, texto esse que é como que reeditado ou atualizado na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Então temos um texto de 1789 e outro texto de 1948. E a base dessas duas cartas é a ideia da dignidade da pessoa. Dignidade da pessoa humana. Isso entra em nossa Constituição como sendo um dos fundamentos da República. Então esse é o terceiro universal. Então todos esses universais eles estão extrapolam a classe social, estão para além da classe social. E esses universais, né, e vamos condensar esse universal na ideia de dignidade da pessoa humana, uma ideia absolutamente moral, né, da pessoa humana, da pessoa que então aponta para o indivíduo e da pessoa humana que aponta para a humanidade dentro do indivíduo. Não diz respeito à espécie, mas diz respeito à espécie que cada um porta, né, que é a característica da humanidade em cada um de nós. Então vamos ficar, né, como sumo, ou síntese desses universais, universal biológico, axial e iluminista, vamos ficar com a ideia de dignidade da pessoa humana. Então, primeiro, esse universal então extrapola as classes, eu dizia, né? Em segundo lugar, esse universal, justamente por extrapolar as classes, ele é superior às classes e é superior ao que cada indivíduo pode pensar sobre si mesmo. Então, aquela classe de privilegiados que se vê como superior, eu já disse, isso é uma ficção. Essa superioridade é uma ficção. Ele não é um superior moral, né? Ele inventa isso, sente isso, mas não é. Justamente porque ele não considera esse valor da dignidade de qualquer pessoa humana. Esse é um aspecto, né? Eu estou usando essa síntese do universal, da dignidade da pessoa humana, para pensar que quando você nega a dignidade da pessoa humana para o outro diferente, você não está afirmando a sua própria dignidade dessa maneira. Pelo contrário, né? Porque essa dignidade é de todo ser humano. Então a negação do reconhecimento da dignidade do outro, ela repercute no próprio indivíduo. Ele arranha a própria dignidade que ele tem, porque ele não age conforme a posição digna humana, que é atribuir essa dignidade para os outros. É isso que o faz digno também. Esse é o jogo dialético que há nessa noção de dignidade da pessoa humana. Esse universal também diz para o desprivilegiado social: olha, você se sente indigno e você também se sente indigno porque isso é dito para você. Você foi convencido dessa indignidade. Então isso também é uma ficção. Isso também está errado, né? Porque todo ser humano é digno. Esse universal foi elaborado e diz que todo ser humano é digno. E eu disse agora, né, esse universal foi elaborado. A humanidade, ao longo dos séculos, fez esse acordo. Por isso que essas duas declarações são muito importantes. Não se trata da moralidade que está lá na biologia, às vezes inconsciente até, também. Não se trata da moralidade da era axial que foi desenvolvida por esses sábios associado a sistemas filosóficos ou religiosos. Não se restringe a isso também, ainda que eles tenham pensado para toda a humanidade.
mas se trata do universal, da dignidade da pessoa humana, que foi acordado coletivamente pela sociedade. Então, na situação iluminista, isso foi um acordo, né, primeiramente delimitado na França, né, mas eles propalaram isso para toda espécie humana, e isso foi sendo absorvido por outras sociedades também, né? Por isso que em 1948, após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, isso é afirmado, e aí pronto. E aí isso está atrelado às Nações Unidas, e isso se torna realmente uma escolha da sociedade. Então, se depender apenas da herança moral, nós não evoluímos moralmente. Se depender apenas da herança moral social, nós não alcançamos a melhor versão de nós mesmos, nós não encontramos os melhores caminhos para a excelência humana. A gente precisa olhar para o universal moral, né? Ou para os conteúdos de universais sobre a moralidade, para a gente encontrar essa excelência que vai nos permitir nos tornar a melhor versão de nós mesmos e assim contribuir para o mundo conforme uma ideia do que é realmente humano, do que é realmente a humanidade. Então a herança moral, social, da classe, ela é pouco para um projeto de excelência moral humana, é pouco para um projeto de buscar uma melhor versão de nós mesmos. Porque essa melhor versão de nós mesmos é a versão de nos tornar mais humanos. E a versão que nos torna mais humanos é a versão desse projeto humano, desse projeto universal. Não é uma versão que eu penso por mim mesmo. É uma versão que foi elaborada ao longo de séculos. E eu quero concluir, para depois ouvir vocês, ler mais o comentário de vocês, citando uma ideia uma declaração que é de Martin Luther King, que ele então elabora naquele contexto de luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E ele diz assim: lembre que os inimigos racistas que o perseguem são seres humanos danificados. Você tem o poder de libertá-los de suas almas problemáticas. Você, seguindo o caminho do amor, está lhes dando a oportunidade para que se tornem humanos. Olha que beleza isso, né? Esse é o ponto. Quando a gente vai para uma discussão moral, não se trata mais de uma discussão só de justiça social, de desigualdade social. Quando a gente vai para uma discussão moral, levando as últimas consequências dessa discussão moral, a gente descobre que todos têm déficit. Todos têm déficit. E aquele que oprime, que domina, que rouba ou que nega aos outros o reconhecimento da humanidade, da dignidade da pessoa humana, esses estão mais danificados ainda. Né? Até porque eles têm muitos recursos, mas com esses recursos eles suprimem a possibilidade dos recursos dos outros. Então eles se degradam do ponto de vista moral muito mais ainda do que aquele que é oprimido ou dominado socialmente. E Martin Luther King nos lembra, é preciso uma visão moral muito mais ampla, mais universal, como eu quero dizer, porque há um projeto moral em jogo que o dominador, ele mesmo, está perdido nesse projeto moral. Né? E esse grupo, essa classe desprivilegiada, ela pode lembrar a todos disso, né? De que nós temos que alcançar, né, uma excelência moral. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, como que a herança de classe ela é obstáculo em quaisquer níveis sociais para o alcance dessa excelência moral, para que cada um de nós faça essa melhor versão de si mesmo como um ser humano. Cada um vai encontrar no seu grupamento social, na sua classe social, os obstáculos para isso. Né? Inclusive, a ilusão de que já se resolveu moralmente, porque, por exemplo, tem uma solidariedade com aquele que é oprimido. Né? Então, não. Né? Esse projeto humano é um projeto muito elevado
e ele precisa ser muito elevado, porque se esse nível não for alto, aí sim a gente não alcança mesmo nada, né? Por isso que é difícil, né? A gente está sempre lutando para a gente manter uma possibilidade de acordo social, uma possibilidade de colaboração, né? E por isso esse padrão ele precisa ser um padrão humano, né? Conforme o universal biológico indica, conforme o universal axial já colocou, já definiu, e conforme o universal iluminista ou secular estabeleceu em texto como uma declaração, como um acordo que a humanidade fez. Então resta aos indivíduos humanos todos acreditarem e percorrerem essa excelência moral. Vamos aqui ler o que o Numeriano escreveu. Há de fato um fator biológico, mas a era iluminista demonstrou que, como síntese dialética evolucionária, a pulsão de morte dos que herdaram poder político e econômico impõe a decadência. Tá certinho, Numeriano, e por isso nós falamos até da Guerra Fria e o risco disso tudo acabar, né? Quando o Numeriano menciona a pulsão de morte, isso é importante, né? Inclusive uma concepção psicanalítica, é importante a gente considerar essa menção que o Numeriano faz, justamente para entender que o ser humano é essa dialética de pulsão de morte e pulsão de vida, de egoísmo e de altruísmo, de competição e de colaboração. E que a gente precisa de trabalhar para reforçar altruísmo, para reforçar colaboração, para reforçar a pulsão de vida para a sociedade se sustentar. E como disse o Martin Luther King, ou indica o Martin Luther King, e o amor é uma força, portanto. O amor é uma força para que essa luta seja feita, para que aqueles que conduzem essa pulsão de morte não possam vencer. Né? Para que possa haver um aprendizado social coletivo relativo à pulsão de vida, relativo à colaboração, etc. Que aquele que é superior, isso é um discurso, gente. Não é superior coisa nenhuma. Sempre quando nós fizermos essa crítica social, a gente tem que perceber que essa ideia de superioridade ela é material e ela é fictícia. Alguém que está apenas alegando essa superioridade. Do ponto de vista material, ela não existe. Né? O Numeriano tinha escrito ainda: imaginam, esses que portam a pulsão de morte, a dominação, etc., imaginam que essa decadência da civilização não vai atingi-los. Claro, esse é o grande erro deles, é o grande engano deles. Eles se pensam tão distintos, tão isolados, que vão ficar livres, vão estar incólumes às consequências de uma degradação total. É o engano. Para se perceber como que esse aprendizado moral ele é importante, porque ele ensina a pensar a relação com o todo e como que esse todo repercute na parte. A Rita escreve: achei muito confortador, Rony, pensar que sou parte disso, que essa herança universal é minha herança também. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito importante mesmo, porque isso empodera cada um de nós. Né? Entender que o valor da dignidade da pessoa, ele está dentro de nós. Né? E que ninguém tira isso. E é importante ter consciência disso para ativar e para otimizar essa moralidade em nós. Né? Quando a gente fala essa moralidade, esse é o aspecto bom nosso. O que tem de outro lado, a não moralidade é o egoísmo, é cada um por si. Mas isso é um aspecto que o ser humano tem. Não é toda a história sobre o ser humano, muito menos não é toda a história sobre a espécie humana e a história humana. A espécie humana e a história humana também é uma história de colaboração, de altruísmo, de solidariedade, de acordo e de evolução nesse sentido. Dá esperança de que estamos indo devagarinho e juntos rumo à melhor versão de nós mesmos. Legal, Rita, você mesma colocar essa expressão. E é isso mesmo, é indo devagarinho e juntos, porque há as forças contrárias. Por isso devagarinho. E o juntos, porque isso está em nós, essa capacidade está em nós, e a gente pode se reunir, a gente pode se ajudar, como por exemplo nessa manhã, para que a gente se fortaleça nesse rumo. Né? E aí o pouco que nós fizermos nesse rumo, para essa melhor versão de nós mesmos, isso vai repercutir no todo também. Né?
Então isso é se quiser, isso é um idealismo, isso é um projeto que ele precisa ser reforçado e precisa ser perseguido. Como disse o Numeriano, hoje a gente corre um risco na nossa existência em relação da condição do planeta. A gente precisa desse projeto, a gente precisa dessa crença, a gente precisa desse ideal para a gente poder se contrapor a tudo isso, né? E isso vai acontecendo em diferentes níveis. Em diferentes níveis a gente pode cuidar desse projeto. Roselma, para se evoluir para essa ideia de ser humano, implica sair da lógica da moralidade particularista para uma moralidade universal, que entende a todos os seres humanos, sobretudo para o seu semelhante, que se estende, né, a todos os seres humanos, sobretudo para o seu semelhante. É a própria ideia de semelhante que precisa ser incrementada, né? A nossa ideia de semelhante é uma ideia, isso é o limite da moralidade espontânea. Por isso eu disse, é importante tomar consciência dela. A moralidade espontânea, que é a moralidade biológica, ela quando é trabalhada na cultura, ela fica no limite do semelhante. O semelhante só é aquele que participa do mesmo grupo, que faz parte do mesmo grupo. Esse é o ponto, então, importante a gente entender, né? Que a moralidade, se ela for espontânea, ela para no limite do semelhante. Então, o semelhante, a ideia do semelhante, ela precisa ser incrementada, justamente, como coloca a Roselma, pela noção universal, né? Ou seja, pela noção do ser humano. Essa ideia do ser humano, ela precisa de ser incrementada, precisa de ser difundida, ela precisa de ser argumentada e precisa de ser objeto de convencimento para que se enxergue o ser humano e não se enxergue o partícipe de uma classe, para que a visão não seja uma visão particularista, como diz a Roselma. E essa ideia do semelhante, ela pode ser estendida até a ideia do ser terrestre. Isso é novo, isso é estranho, mas é isso, né? A ideia de que todos nós participamos deste planeta, somos parte desse planeta, né? Então, nesse sentido, nós todos somos, como diria São Francisco de Assis, né? Nós todos somos irmãos. Uns esqueceram disso, outros ignoram isso. Tem que ser lembrados disso, tem que ser convencidos disso, de que todos somos seres terrestres e nós precisamos desse planeta, nós precisamos das outras espécies para a gente continuar vivo, né? E a nossa ação concertada, organizada, ela vai favorecer ou vai desfavorecer essa manutenção e essa preservação. Então é um acordo entre nós que é um acordo sobre todos os seres terrestres, né? E é claro, por fim, um acordo também sobre o próprio palco em que esses seres terrestres atuam, né? Sobre o próprio planeta físico, né? Então, a herança particularista, ela costuma ser, ou tende a ser, um obstáculo para a nossa escolha como seres humanos, como seres universais, como seres que portam a dignidade da pessoa humana, né? É nesse sentido que a herança pode obstruir a escolha. E Numeriano escreve, e certamente as outras civilizações do cosmos. Eu pensava nisso, né, Numeriano? Em que momento que nós também vamos ter também a capacidade de obstruir ou de interferir na situação cósmica também, né? E essa capacidade ela é crescente, né? A ideia, eu ouvi dizer, não li não, que o Elon Musk, um bilionário norte-americano, que tem muitos interesses em viagens no espaço sideral, até de colonização de Marte, ele pensa, né, em encher os arredores do planeta Terra com satélites também, né? Então pode supor os distúrbios que isso pode causar para o planeta, que a gente não sabe até onde isso vai repercutir no universo. Sim, então para as outras civilizações possíveis também, Numeriano. Assim, nós sempre somos parte de um todo. Esse é o princípio da discussão moral. Eu na minha família, com os meus colegas de trabalho, eu com a minha vizinhança mesmo,
eu com os brasileiros, para a gente acelerar aqui nessa escala, eu com os outros seres humanos todos, eu com todos os seres não humanos, eu em relação com o espaço sideral todo. Então nós todos compomos um todo. E o ponto aí, e um outro ponto fundamental é que eu, como uma pequena parte, ou como parte, eu exerço influência nesse todo. Eu posso exercer influência nesse todo, especialmente buscando a melhor versão de mim, né? Especialmente me tornando um melhor ser humano, caminho esse moral, né? Para que esse impacto seja um impacto construtivo, um impacto edificante. Tá bem, queridos?